Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre Laninha. Pois é, o Laninha está ativo e muito ativo por sinal. E esse Laninha agora, ele é o Laninha mais forte desde 1850. Pois é, mais de 170 anos. São exatamente 172 anos que esse é o Laninha mais forte. Vou falar sobre esse Laninha, vou mostrar esses dados e vamos lá, né? Se você gosta desse tipo de assunto, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, se inscreve aqui no canal e já deixa o dedão no like. Pois é, o Laninha agora para o mês de maio, né, que passou, ele foi o Laninha mais forte desde 1850. Não estou brincando, exatamente isso. Mas a NOAA ela pega um outro índice, né, o índice ONE, que nós vamos falar aqui e vou mostrar para vocês também, tá? Onde que a NOAA, né, justamente é o Oceanic Ninho Index, né, que mostra, né, Laninha e El Ninho e tal. E esse índice aqui da NOAA, ele vai até 1950, ele tem lá o site deles, tá? Justamente aqui. E ele pega por trimestre, tá? E ele pega por trimestre. Eu vou aumentar aqui um pouco para vocês verem melhor, tá? Então ele pega por trimestre. Então aqui é dezembro, janeiro, fevereiro e março, fevereiro, março, abril, maio, agosto e maio. Então, nesse trimestre de março, abril e maio, esse laninha, tá? Esse laninha atual, tá? Por isso que ele termina aqui, porque esse trimestre aqui ele vai terminar em junho, então quando vai ser calculado. Então esse trimestre aqui de março, abril e maio é o Laninha mais forte desde 1950, tá? Então desde 1950 o trimestre, né, maio, abril março, abril e maio. Esse Laninha agora de 2022 é o mais forte, 72 anos. Agora, quando nós falamos de especificamente para o mês de maio, tá? Especificamente para o mês de maio, aí a coisa muda de figura, já não é mais esse índice que vai medir, tá? Aí por quê? Porque ele pega justamente o acumulado desses três. Então esse outono teve o Laninha, né? Como nós pegamos o trimestre desse outono, né, no caso, né? É o Laninha mais intenso desde 1950. E esse fenômeno mexe com o clima de todo mundo, inclusive do Brasil. Então, nesse trimestre, o Laninha mais intenso desde 1950, isso aí não sou eu que estou falando, né, são os dados, né, publicados pela NOAA, né, então qualquer um pode acessar esse site aqui. Então, acontece que essa situação é uma situação, né, claro que não é comum uma linha durar, por exemplo, tanto tempo assim, tivemos poucos tempos, daqui 1950, né, tivemos um laninha fraco, bastante, em 1954, um laninha fraco e bastante duradouro. Na década de 70 também, né, que perdurou, né, por até um pouco mais do que esse. E depois, ó, tivemos um outro laninha aqui, logo após um aninho muito forte, que também durou por bastante tempo, na década de 90, final da década de 90 do século passado. E aqui também pode chamar que durou tal, mas o de agora realmente está muito persistente. Ele começou em 2020, deu uma pequena pausa aqui, né, em dois trimestres, né, praticamente em 2, 3 meses, tá? E depois voltou, tá? E está um laninha moderado agora. E com isso, né, já com o próprio mês de junho, tá, ele já começou com laninha mais forte desde 1999. Vamos ver como é que vai ser, tá? Então, de cara, esses dados já estão computados. Agora, existe esse índice que é Oceanic Ninho Index. Ele mede justamente o valor do trimestre, né, no caso que nós estamos vendo, né, ou seja, o trimestre, né, de outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte
foi medido e deu isso daqui, tá? Esses dados que foram postados. Agora, quando nós estamos falando de outra situação, do mês a mês, tá? Nós temos uma outra forma também de medir, que é um outro índice, que é Assembly Oceanic Ninho Index. Olha só, gastando meu inglês, né? Então, o que é esse outro índice? Ele pega a região, tá? Ele pega uma região chamado Ninho 3.4, onde que ele tira os dados, tá? Os dados dessa região de temperatura, e nisso daí, né, ela foi, né, feita, né, por um meteorologista, tal. Ele é um dado muito mais amplo do que o ONI até da NOAA, porque ele tem dados desde 1850, tá? E esse índice ele segue, né, bem próximo ao da NOAA, só que ele é calculado com anomalias de temperaturas médias sazonal da superfície, né, do mar, onde, né, nós estamos no Pacífico Equatorial com Ninho 3.4, tá? E aí, como é que ele é calculado? A gente vê o seguinte, que as anomalias de temperaturas, se nessa região tiver acima da média, tá, ele é calculado para um El Ninho. Se ele tiver abaixo da média, tá, essa região aqui, ele é calculado, né, devendo, claro, né, esse aqui é um dos indicadores para a Laninha. Então, de acordo, tá, de acordo com o índice, né, que nós temos desde 1850, tá? Que ele foi calculado para desde 1850, esses dados. Esse mês de maio, tá? Ele tem a maior anomalia negativa desse índice desde 1850. Ou seja, é o laninha mais intenso para o mês de maio em mais de 170 anos. Para ser exato, 172 anos. Tá? Onde que tivemos vários outros também, como o de 1988, que chegou perto disso daí. O de 1893, que também ficou. O 1888 ficou bem próximo, tá? Agora ficou menos 1,21, tá. 88 menos 1,21, tatinho, entendeu? Então, mas esse ainda foi mais forte. 1893 depois com 1,19, 1850 com 1800 com ponto 15, 1910, 1870, 1917, 1955, 1890, 1894 são esses de maiores impactos do Laninha nesse período no mês de maio. Tá? Então, esse índice aqui que nós podemos ver, para o mês de maio, é o Laninha mais forte em 170 anos. E o efeito do Laninha nós estamos vendo aí agora, né? Como eu já expliquei, as chuvas no Nordeste, a seca e as ondas de calor lá na Índia, né? Na Índia e no Paquistão. Eu tô falando, eu falo, explico, mas não adianta. Às vezes parece que as pessoas entram por um ouvido e saem pelo outro. E esse efeito de resfriamento do Pacífico com Laninha, ele é sentido em escala global. El Ninho e Laninha alteram a circulação atmosférica a nível global, alteram circulação oceânica a nível global. Então é um fenômeno que aponta como uma causa muito recente de grandes tempestades de poeira no Atlântico Norte, que vai ser o vídeo de amanhã. Onde que nós já mostramos que quando há laninha, há uma maior atividade de ciclones tropicais. E com riscos também de furacões lá no hemisfério norte, no Atlântico. Então nós estamos com um laninha instalado, podendo ter uma temporada de furacões acima da média, até com furacões mais intensos. Por quê? Porque esse laninha é esperado que dure até o inverno. Tá? Ou seja, até o nosso inverno, até o que? O verão do hemisfério norte. E no Brasil, tá? Isso aí nós estamos falando no mundo, onde que altera as monções, que altera o clima lá da Índia, da China,
altera o clima na Europa, onde que mais acima fica muito mais frio do que embaixo fica mais chuvoso. Altera clima na Austrália, altera clima nos Estados Unidos, altera clima no Brasil, tá? Altera todo o regime de monções. Então, no Brasil é sabido que Laninha tende a aumentar a chuva aonde? Aonde? No Nordeste, com eventos extremos de precipitação, onde eu expliquei justamente das chuvas em Pernambuco, né, do fortalecimento das ondas de leste, de tudo isso que aconteceu tal, daquele ponto um pouco mais abaixo, a água está mais fria, empurrando a água quente mais para cima, fortalecendo a onda do leste, efeitos do Laninha. No sul do país também ele é feita uma associação que é uma correlação que normalmente chove menos, mas como o Laninha libera mais frente fria vinda da Antártica, o que que acontece? Existe também a chance de chuvas muito fortes e ondas de frios muito intensas. Como também, no caso, esse fenômeno ele aumenta, né? Por exemplo, entre a primavera, no caso, existe a diferença, né? O Laninha ele atua de um jeito no verão, na primavera, no outono e no inverno. Então, no final da primavera, no começo de outono, existe a probabilidade de estiagem, tá? Agora, em meados de outono, a chuva pode ficar acima da média por vários episódios extremos, e nós estamos vendo isso lá no sul do país. Ou seja, é uma característica bem acentuada do Laninha, né, o que aconteceu no mês de maio. Ainda mais o Laninha mais forte desde 1850. Ah, eu nunca vi isso. Claro, você não era vivo em 1850. Ah, eu nunca vi acontecer isso. Aquela geada negra tal. Aquela geada negra que aconteceu. Foi em que ano? Foi na década de 70, né, onde teve também, que por coincidência, um Laninha forte nessa época. Um Laninha, né, mais forte nessa época também. Era um Laninha duradouro e persistente. Onde também caiu aquela pancada de chuva lá em Pernambuco. Coincidência, né? Poxa, é Laninha, né? E também no inverno, o Laninha ele faz aumentar as chances de grandes eventos de frio ou neve, tá? No sul, centro-oeste e sudeste, podendo ter geadas generalizadas. Por quê? Porque há uma maior frequência de ar polar entrando. Efeitos do Laninha. Então, uma das grandes ondas de frio, né, onde nós pegamos, resgatamos toda a história climática, se nós olharmos, né, que essas ondas de frio se deu numa fase fria no Pacífico, né, no caso, aconteceu quando? Quando Laninha, onde as tempestades elas tendem a ser o quê? Não há tantas tempestades assim, mas quando ocorre, o risco de ser mais severos é maior. Inclusive, inclusive aumenta o risco de tornados. Por quê? Porque o tornado ele se forma com nuvens de deslocamento vertical, ou seja, aquelas nuvens cúmulos nimbos muito espessas, que pode formar nuvem funil que pode formar o tornado. Então, não se engane. De repente, né, aconteceu um tornado, tal, os tornados estão ficando mais frequentes. É a porcaria do Laninha. Perfeito? Então, o Laninha, para o mês de maio, é o mais forte desde 1850. Ah, eu nunca vi o que está acontecendo agora. Volto a dizer, você não era vivo em 1850. Ninguém aqui viu isso, tá? Um Laninha desta magnitude no mês de maio. Ninguém vivo viu isso. Nós temos os dados, né, climáticos calculados. Agora, 1950, muitos estão vivos, que foi o Laninha mais forte do trimestre março, abril e maio. Então, esse Laninha agora foi o Laninha mais forte do trimestre março,
abril, maio. Tivemos chuvas abaixo da média na região sudeste. Tivemos chuvas acima da média, muito acima da média, na região norte e nordeste. Tivemos chuvas abaixo da média. Também teve um período de grande estiagem lá no sul do país, justamente na primavera e início de outono, característica do Laninha. Depois do outono e inverno, aumenta a chuva, inverte a situação. Então é isso que as pessoas têm que entender. Que o Laninha ele atua de um jeito no verão, de um jeito diferente na primavera, um jeito diferente no outono e um jeito diferente no inverno. E até o momento das medições do mês de junho atual, ele é o mais forte desde 1999. Mas a questão é que o Laninha no mês de maio, onde nós tivemos vários eventos aí de escala global, tivemos vários eventos de escala global, de frio excessivo fora de época, inundações fora de época, ondas de calor fortíssimas lá na porcaria lá da Índia e no Paquistão, tá? E outros mais, vários tipos de eventos, onde que o Laninha foi a causa, foi o start desse evento. Claro que o Laninha sozinho não faz, mas ele potencializa muitos desses eventos extremos que pode acontecer em vários lugares, que já poderia acontecer, olha, daquele período lá, a seca na Índia tal, chegou 2, 3 semanas antes, antecipou, porque Laninha, o inverno aqui no Brasil chegou em maio, teve aquela onda de frio gigantesca. O que aconteceu? Porque Laninha, com ainda aquele, o Iaquecã, aquele ciclone. Então, meus amigos, tem que saber quais são os efeitos que esse fenômeno de escala global faz na atmosfera e parar de falar abobrinhas. Onde que, se não conhecer as interações da circulação atmosfera com o oceano, o que ela faz, o que ela provoca, o que ela, por exemplo, o que o Laninha faz no Brasil? Todo mundo vai falar de cara, Laninha no Brasil é seca. Isso num certo período. O que o Laninha faz nos Estados Unidos? O que o Laninha faz na Europa? O que o Laninha faz na Austrália? O que o Laninha faz na Índia e na China? A maioria que eu perguntar aqui não vai saber. Aí acontece um evento extremo lá, aí vocês já sabem quem culpar. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado a todos pela presença. Espero que tenham gostado. Justamente esse foi o Laninha, né? Laninha mais forte para o mês de maio desde 1850, tá? Onde a escala, né, NSON tá, né? É Assembly Oceanic Neo Index. Pode procurar essa escala aí, tá? Vocês podem procurar. Não acredite em mim, procure esses dados, tá? É o Laninha mais forte para o trimestre março, abril, maio, desde 1950. É só olhar aqui, tá, o site oficial da NOAA, vocês vão ver. Só em 1950 que o trimestre foi um décimo maior, tá? E para agora, ainda não está computado, mas vai ser falado que o Laninha para o mês de junho é o maior desde 1999. Então vamos aguardar como que vai perdurar esse Laninha, porque esse Laninha, esse índice, ele deve perdurar até o inverno. Aí, meus amigos, vamos ver como é que vai ser. Provavelmente depois disso vai ficar um tempo neutro. Aí, vamos ver, porque Laninha é sinônimo de problemas. Tá? É isso aí, galera. Muito obrigado a todos, valeu mesmo. Espero que tenham gostado. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.